Oi, gente! Hoje eu vou começar, tipo, um quadro novo aqui no Instagram e eu vou chamar ele de Faxinando a Alma. Por que Faxinando a Alma? Porque são aquelas considerações que eu gosto de fazer e que muita gente confunde com assim, ai, ficou brava e tá dando troco em quem te criticou. E de novo vou explicar que não é o caso. O caso é o seguinte, eu gosto de pegar o que as pessoas me falaram e tecer considerações sobre isso. Eu acho que às vezes a gente pode ter discussões super pertinentes com alguma coisa que foi comentado lá. Porque quando a gente fala e a gente pensa e a gente externa o pensamento da gente, a gente organiza nossas ideias, consegue colocar ordem nos pensamentos. E é a mesma coisa que conseguir colocar ordem numa casa, limpar uma casa. O final desse processo é sempre benéfico. É um processo assim de, ai, legal, consegui. Agora eu tô melhor. Então hoje eu vou começar esse quadro com um tema muito recorrente nos meus vídeos, que é a bendita história do minimalismo. Bora? Então, o que acontece que é assim, eu gosto muito de decoração, gosto de decorar o meu espaço, sou meio enxerida artesã e acabo fazendo muita coisa assim para minha casa. As minhas próprias peças assim decoram a minha casa. Também tem o fato de eu ter vindo morar num lugar onde culturalmente tem essa coisa de se decorar a casa, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma peça que fica lá o ano inteiro. Aqui nos Estados Unidos a gente tem esse costume de se mudar a decoração da casa conforme as estações. Então, assim, a casa se veste de primavera, a casa se veste de outono, a casa se veste de inverno, a casa se veste de patriotismo pro 4 de julho. E é uma coisa que eu acho muito legal. Então, é assim, eu não gosto de absolutismos. Eu acho que a gente tá vivendo numa sociedade mega polarizada, onde as coisas assim, ou são ou não são. E a gente sabe que na vida real, as coisas não são assim. Não tem 100% mal, 100% bom, não tem 100% errado, 100% certo, claro, guardando as devidas proporções. Então, eu recebo muitos comentários assim, credo, você tem muitas tralhas. Credo, eu aderi ao minimalismo, porque assim eu não preciso limpar. Então assim, tirando o fato de que você ir num vídeo onde a pessoa tá mostrando a sua própria casa e você não ter o respeito de falar assim, ai, pra mim não é do meu gosto, mas se ela gosta é a casa dela, né? E não comentar chamando as coisas assim, os objetos de decoração da pessoa de tralha, cacareco, porque é aquela coisa, né? Tralha e cacareco são coisas que são assim, lixo, coisa sem propósito. E a decoração não é uma coisa sem propósito. Ela tem o propósito de decorar. Já teve gente, inclusive, que me chamou de acumuladora. E aí, assim, desculpa, mas você tá extrapolando totalmente o conceito do que é um acumulador. O acumulador é aquele que começa a acumular lixo, mas tanto lixo, que a casa dele, o espaço dele começa a ficar disfuncional. E é lixo mesmo, não é objeto de decoração, é restos, lixo, que em geral tá muito sujo, começa a juntar ratos, juntar insetos, juntar pragas e começa a ficar uma coisa do tipo assim, tem tanto acúmulo, por exemplo, em cima da pia, que a pia não serve mais de pia, porque tem coisas dentro. Então você vai me desculpar, mas eu não sou acumuladora. A minha casa é totalmente limpa, funcional, eu não tenho que tirar coisas de dentro da pia para lavar a louça. A minha pia tá lá sempre limpa, muito limpa. Mas sim, eu gosto, é o meu estilo decorar bastante a casa. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Eu vim morar aqui e aqui é o estilo decorar bastante a casa. Agora, eu sei que tem coisas assim, por exemplo, o minimalismo é uma tendência atual e tal, né? Mas não é porque é uma tendência atual que você tem que fazer, não é? Você faz se ela casa com a sua personalidade, o seu estilo de vida. Então,
O errado, o problema é você ditar regra como se todo mundo tivesse que fazer porque é tendência. E eu não tenho que fazer porque é tendência. Eu uso a tendência às vezes como uma inspiração. Por isso que o pessoal da internet é chamado de influencer. Ele é para te influenciar, para te inspirar, mas não para você virar uma cópia dele. Porque senão você perde a sua individualidade, a sua personalidade, entendeu? Você pode pegar aquela ideia e adaptar para a tua realidade, para o teu estilo de vida, mas você não precisa copiar 100% o que está acontecendo. Então, por exemplo, minimalismo não é para mim, não é para minha personalidade. Eu gosto de decorar. Eu gosto de fazer as minhas peças. Cada uma daquelas peças que eu fiz tem uma história, traduz um sentimento meu, traduz um momento. Eu lembro do que estava acontecendo quando eu fiz aquela peça. Me traz alegria, aquela coisa de tirar uma estação. Eu gosto desses ritos de passagem. Eu acho que são interessantes, são importantes, para mim fazem sentido. Então aquela coisa de morar numa casa, ai tem pouca coisa, não me dá trabalho. Aí é aquela coisa assim, ó, que legal que você se achou nesse esquema. Acho excelente. Se pra você aquilo faz sentido, continua. Fica com uma casa peladinha, assim, na sala tem um sofá, um rack com uma TV sem enfeite, uma mesa de jantar com 4 cadeiras sem enfeite. Acabou, isso é tua casa. Aquilo te traz felicidade? Que ótimo. Aquilo te traz paz? Que ótimo. Te traz praticidade? Beleza. Eu me sentiria infeliz, porque para mim eu preciso vestir a casa das minhas emoções. Então eu preciso vestir a casa de Natal, eu preciso vestir a casa das cores que eu tô sentindo no momento. Falar, mas você aprendeu isso aí. Lá no Brasil não tinha essa coisa das estações, dos feriados, mas eu mudava meus móveis de lugar, eu mudava as cores dos meus, assim, sei lá, almofadas e tal. Então, o problema não é você achar que o que serve para mim não serve para você. Isso daí tá normal e é assim mesmo, nós somos indivíduos diferentes. O problema é você achar que você tem que vir ditar regras para mim, para os outros. Ai, que horror, tem que ser minimalista. Ninguém tem que ser nada, você tem que ser você. E extrapolando isso um pouco para a vida, assim, coisas engraçadas, né? Por exemplo, eu não gosto de usar mop. Mop é tendência, mop é uma coisa moderna, mas eu não me adaptei com ele. Então eu vou relembrar uma coisa que um professor meu na faculdade de odontologia, lá na Universidade de São Paulo, um dos locais de cabeças pensantes do nosso país, né? A Universidade de São Paulo é uma universidade de referência no mundo. Ele me falava assim, fala pra gente, existe uma melhor técnica para fazer um procedimento? Existem técnicas corretas e técnicas incorretas. Entre as corretas, existem algumas que são um pouco mais eficientes que outras, mas desde que essa técnica te traga resultados bons e é a técnica que você domina, tá correto. Ou seja, não adianta ter uma técnica super moderna que você não domina. Ela pode ser super moderna, mas se você não domina e se pra você, quase como uma extensão do teu trabalho, não funciona, ela vai deixar de ser boa. Vamos combinar assim, por exemplo, ó. Vamos supor que lancem um carro de última geração e que seja diferente o jeito de dirigir. Ele é um carro de última geração, mas se você não sabe dirigir, ele não serve como carro para você, entendeu? Ele não te leva nos lugares. Então ele deixa de ser o melhor. No teu caso, que não sabe manejar aquele carro, ele não é o melhor. Ele não vai ser bom como carro. É quase como você querer que uma vovozinha de 80 anos, lá de Minas Gerais, vamos supor, que cozinhou a vida toda num fogão de lenha e é uma mestre cuca de mão cheia. Não, tá errado a senhora cozinhar num fogão de lenha. Vou comprar um cooktop de indução pra senhora. Entendeu? Como você pode falar pra ela que fogão de lenha tá errado? Dentro da realidade dela, tá certo. Não é verdade? Então, assim, cuidado com gente que tenta ditar o que você precisa fazer, o que você precisa ser, o que você precisa gostar.
É o que eu sempre falo. Uma pessoa te influenciar, uma pessoa te inspirar é uma coisa. Mas dentro daquela inspiração, busque a sua verdade, busque o que funciona para você. E você que está tentando ditar regras, coloca a mão na cabeça e pensa um pouco. Você gosta ou gostaria que alguém viesse com um comentário, com uma atitude, repreendendo totalmente uma coisa que te é cara, uma coisa que não é caro de dinheiro, caro de querido, uma coisa que significa bastante para você, uma coisa que tem sentido na sua vida, que te deixa feliz? Complicado, né? É pra gente pensar e fazer uma faxina na alma.